Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e também estejam motivados, com o curso aqui no Seminário Metodista César da Corso Filho. Nós estamos chegando ao final de mais um semestre e hoje nós estaremos ministrando a nossa penúltima aula. Espero que você continue motivado. Foi um semestre muito difícil, de muitos desafios, mas parabéns pela sua perseverança, pela sua dedicação, e que Deus continue te abençoando nas próximas etapas que virão nesse processo aí de formação teológica no Seminário Metodista César da Corso Filho. Que Deus te abençoe a cada dia mais em nome do Senhor Jesus. E o tema da nossa aula de hoje, fatores da conversão religiosa, nossas crenças e convicções, é o tema da aula de hoje. Uma introdução. Nessa introdução, só recapitular o que nós já falamos na última aula, a psicologia da religião tem como objeto de estudo o fenômeno religioso. Na última aula, falamos sobre psicologia da religião e da conversão. E vimos, então, que a psicologia da religião ela tem como objeto de estudo o fenômeno religioso. E que a psicologia, como ciência, ela vai fazer aplicação dos princípios e métodos da sua prática para o estudo científico do comportamento humano em sua religiosidade ou espiritualidade, seja a nível individual ou seja a nível coletivo. É interessante falarmos sobre o lugar do psicólogo nesse contexto aí da religião. Rosa vai dizer que o psicólogo ele não pode discutir os elementos transcendentais da vida mística. Não é da sua competência isso. O que ele pode fazer é observar o comportamento místico e levantar hipótese quanto às suas causas. E quando a gente fala de comportamento místico ou a experiência transcendental, por exemplo, no processo da conversão religiosa, que é um tipo de fenômeno religioso, a conversão tem a ver com elementos transcendental. E aí a gente tem, numa linguagem cristã, que o Espírito como o autor da conversão e a obra realizada pelo Espírito na conversão. E também nós temos os meios usados pelo Espírito na conversão. Então, a psicologia ela não vai entrar em detalhes como se dá essa manifestação do Espírito, como o Espírito atua nesse processo interno da pessoa. Mas a psicologia ela vai ter como objeto central ou fundamental o comportamento humano ou a mente humana, tá? Para a psicologia, a experiência religiosa é uma experiência humana e as práticas religiosas são comportamentos humanos. Então, mesmo a pessoa na sua experiência religiosa, ela tendo o seu contato com o sagrado, com o transcendental, como isso afeta no seu comportamento, na sua vida, né? Vamos dizer assim, como isso vai impactar no processo psicossocial dessa pessoa, tá? Que é o psicológico e o social. As mudanças estruturais que essa conversão, por exemplo, traz na vida da pessoa, a maneira de pensar, como isso afeta na sua personalidade. Então, para a psicologia, é isso que interessa olhar quando se trata de se aproximar da experiência religiosa ou da própria religião em si. Então, é interessante nós falarmos que o psicólogo,
que estuda a religião, ele vai desejar avaliar a religiosidade da pessoa, de um grupo, ou a própria espiritualidade, lembrando que religiosidade e espiritualidade tem uma pequena diferença aí, conforme nós falamos na aula anterior. A religiosidade, ou seja, à medida que uma pessoa se envolve em diferentes tipos de comportamentos e crenças religiosas, né? Então, o objeto central e fundamental da psicologia vai ser sempre o comportamento humano e a mente humana. Isso é importante ficar claro para você. Então, na aproximação da psicologia com a religião, a psicologia ela tem que saber o lugar dela, ela não deve ultrapassar esse espaço, esse limite, tá? Para que não tenha assim problemas, né, no seu julgamento em relação à experiência religiosa, que são coisas que pertencem ao nível mais teológico, a uma questão mais mística, a algo do aspecto subjetivo da pessoa. Ainda que a psicologia também ela tenha um olhar sobre esse objeto da subjetividade humana, mas em se tratando de questões relacionadas à conversão, à religiosidade, a psicologia ela ainda se mantém apenas nesse olhar do comportamento, dos impactos da religião e dos fenômenos religiosos na vida dessa pessoa. E aí, falando da psicologia da religião, especificamente, podemos dizer que a psicologia da religião é, então, um estudo descritivo e, tanto quanto possível, objetivo do fenômeno religioso, onde quer que ele ocorra. Então, ele pode ocorrer a nível individual, ele pode ocorrer a nível coletivo. Não se trata apenas de observar um fenômeno religioso de apenas um grupo protestante, católico, muçulmano. Então, esse olhar aí é para tudo que diz respeito à religião em si. O fenômeno religioso não acontece apenas dentro do contexto do cristianismo, do protestantismo, mas ele está presente também em outras religiões. Isso é importante da gente pontuar. Mas também uma coisa interessante, quando se fala da psicologia da religião, a psicologia da religião vai estudar o comportamento, as crenças e as experiências religiosas com os seus aspectos cognitivos e afetivos. Uma questão que nos chama a atenção é que nós vimos em uma aula passada sobre as áreas de atuação da psicologia. Nós falamos da psicologia que atua no ambiente hospitalar, psicologia hospitalar, falamos da psicologia social, falamos da psicologia jurídica, que atua no campo jurídico, falamos da psicologia organizacional e do trabalho. São áreas da psicologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, é importante lembrar isso. A psicologia da religião ainda ainda está em processo, talvez uma fala, e aí uma fala minha, ela está em processo ainda de alcançar a sua emancipação como área de atuação, como a psicologia organizacional do trabalho, como a psicologia hospitalar, psicologia social, né? Então, ela está ainda nesse processo de se construir e de se colocar, de se apresentar como uma área de atuação da psicologia, embora o Conselho Federal de Psicologia reconheça que pode sim a psicologia caminhar paralelo à religião, mas sem que uma avance, ultrapasse o limite da outra. Bom, voltando aqui, o comportamento religioso, ele se refere a quê? Se refere a qualquer ato ou atitude, individual ou coletiva, pública ou privada.
Então, um comportamento religioso, a oração, por exemplo, o ato de orar, o ato de participar de um culto público, a experiência de piedade pessoal, que é o jejum, a leitura bíblica, esse aspecto devocional. Isso é um comportamento religioso. A gente pode colocar também a própria fala, a linguagem, né, que se tem dentro de um contexto religioso. A pessoa passa a falar de uma maneira diferente, usar alguns termos diferentes, ou tratar de assuntos da vida com uma abordagem diferente a partir daquilo que ele recebeu ao membrar naquela religião, ok? Então, esse comportamento religioso, ele tem como referência ao divino ou o sobrenatural. A referência é aquilo que ele está tendo, que ele está recebendo da experiência com o que nós chamamos de divino ou sobrenatural, ou então sagrado, né? Algumas pessoas preferem usar a expressão de o sagrado, ok? Bom, podemos dizer também que a questão do comportamento religioso, fenômeno religioso, ele não se limita a uma religião, já falamos isso um pouquinho aqui, né? Então, a psicologia da religião, ela vai estudar o comportamento, as crenças e as experiências religiosas com seus aspectos cognitivos e afetivos. Isso é importante você anotar, você pontuar aí nas suas anotações, ok? A psicologia da religião se aproxima dessa experiência do fenômeno religioso apenas com a tarefa de estudar as várias manifestações dessa experiência religiosa naqueles que tiveram e indicar seus resultados em suas vidas e os efeitos que tem na sociedade, aí, na vida social. Uma outra parte que eu quero chamar a sua atenção é que a psicologia da religião, aliás, a conversão religiosa, não deve ser um único aspecto do fenômeno religioso. É isso que você também precisa aí anotar. A conversão, o processo da conversão, é apenas um fenômeno religioso entre outros fenômenos religiosos. E que interessa também a psicologia entender esse processo dessa conversão religiosa. Lembrando que, dentro do contexto das religiões, ela acontece de maneira diferente e ela é interpretada, talvez, de forma diferente em cada religião, ok? Então, não pode ser ignorado esse processo do fenômeno da conversão religiosa, pois ela é, em si, uma das experiências mais marcantes na vida humana. Então, por isso, ela tem a sua relevância entre os processos relacionados aos fenômenos religiosos. Bom, em se tratando da experiência religiosa, a gente tem o seguinte: a religião envolve o homem como um todo, por isso é importante esse olhar da psicologia. Tem um aspecto subjetivo, ela é particular, é algo intrapsíquico, né? A experiência do sagrado é uma maneira que a pessoa tem de enxergar Deus, que ela constrói a partir da sua crença, daquilo que ela interpreta na Bíblia. Então, aspecto subjetivo. Então, ela tem esse aspecto subjetivo, ok? E aí, falando agora do comportamento religioso. Então, para falarmos do comportamento religioso, vamos tomar como referência este autor, Walter Wollstonecraft Clark. Para o Walter ele foi professor de psicologia da religião na Andover Newton Theological School. Ele explorou a religião, a experiência mística e o estudo psicodélicos. O que seria estudo psicodélicos? O psicodélico é um estado psíquico de quem está sob a ação de um alucinógeno.
e faz com que o indivíduo tenha uma percepção de aspectos da mente que desconhecia anteriormente e altera a consciência, trazendo sensações semelhantes ao sonho, psicose e êxtase religioso. Mas o que é que interessa para nós nos pensamentos aí de Walter Clark? O que interessa para nós é que ele vai falar sobre o comportamento religioso, que faz parte desse processo da conversão, ok? E esse comportamento religioso, ele pode se expressar de diversas formas, seja através de um ato na ligação da pessoa com Deus, já falamos aqui, pode ser entendido como um comportamento religioso, uma expressão de culto, de adoração, de louvor a Deus. E para Walter Clark, interessa para a gente esses 3 tipos de comportamento religioso que ele vai elencar. Primeiro, ele chama de comportamento primário, primeira categoria. O que seria isso? No primário, é o tipo de comportamento em que o indivíduo, em virtude de uma profunda experiência interior pessoal, procura harmonizar sua vida com o sobrenatural. Daí dizer que a experiência religiosa ela é subjetiva. Secundário, o comportamento religioso é o que é o resultado da formação de hábitos. Um bom exemplo disso é a prática da oração. Se a alma é levada a orar como resultado de um impulso interior, a oração será um comportamento religioso primário e altamente enriquecedor. Se, porém, ela é apenas um hábito, temos simplesmente um comportamento religioso secundário. Então, é muito importante notar. Terciário, comportamento religioso é simplesmente uma questão de rotina ou convencionalismo. O indivíduo faz tal coisa apenas por mero conformismo e determinada tradição religiosa. Então, se você quiser fazer um julgamento desses três categorias de comportamento religioso, você vai ver o primário, na linguagem cristã evangélica, como sendo aquele onde a pessoa tem uma intimidade maior com Deus. O secundário, que vai envolver os hábitos que a pessoa tem a partir da experiência com o sagrado, que é orar, que é adorar a Deus, que é a sua piedade pessoal. Então, muda o hábito da pessoa. E o terciário seria aquela pessoa que não tem tanta entrega ou está tão assim entregue, né, no caso seria a palavra, a este processo de religião ou a essa religião, tá? E ela vive como se fosse apenas cumprindo uma tradição, porque os pais são cristãos, que os pais são daquela igreja, ele vai, então seria um comportamento um pouco mais distante do primeiro e do segundo, mas não deixa de ser um tipo de comportamento religioso, segundo Clark. Mas também, Clark, quando ele fala da oração, a oração é provavelmente a mais importante, talvez, mais importante comportamento religioso de todas as formas de comportamento. É muito importante a gente destacar. Os sermões também faz parte desse comportamento religioso, a pregação do pastor, da pastora, a homilia lá que o padre faz, as orientações que um líder de uma religião ele trabalha, ele aborda, então são parte desse comportamento religioso. As experiências místicas, profecias, histórias, o próprio ato de testemunhar, de dar o testemunho, faz parte também desse comportamento religioso, ok? Bom, o comportamento religioso é importante a gente destacar que é diferente de crença religiosa, ok?
ambos se afetam mutuamente, a crença religiosa e o comportamento religioso, mas são diferentes tipos de atividade humana. Vamos falar mais para frente o que seria uma crença religiosa. Conversão religiosa. Bom, a palavra conversão, ela vem do latim, conversio, traduzindo o grego, para o grego seria metanoia, que significa literalmente ir no sentido oposto, ou mudar a mente, mudança de mente. Então, aí o significado da palavra conversão. Acredito que vocês já devem ter ouvido esse significado. Mas ele tem a sua importância até psicológica também. Entendemos por conversão o sentido de mudança, transformação, tanto no nível de ideias como no nível de práticas, tanto na parte cognitiva quanto na parte comportamental, tanto na sua formação das crenças quanto na criação de hábitos a partir daquele momento que ele assume as crenças daquela nova religião. Então, veja como a conversão ela é algo que é muito importante, por isso ela é, entre os fenômenos religiosos, algo de grande significado e importância para o ser humano. Metanoia, traduzido no Novo Testamento, como também arrependimento, tem o sentido de abandono do pecado. Isso numa visão cristã dentro do contexto do Novo Testamento. De voltar-se contra o mal, e, por outro lado, o significado da palavra no grego, epistrepo, tem o sentido de voltar-se a Deus. Aí você tem alguns textos bíblicos, Mateus 13:15, Atos 11:21, Atos 9:35. Há outros textos bíblicos, né, textos sagrados, que vão fazer referência a essa palavra conversão, no sentido de voltar-se para Deus, fazer com que a pessoa se volte para Deus. Então, talvez esse seria o sentido principal da palavra conversão, fazer o ser humano que está indo no caminho contrário ao de Deus, ele voltar-se para Deus. Uma coisa legal que, quando eu olho para a Bíblia, eu acho muito interessante, isso é um pensamento meu, uma ideia minha, é que quando a gente olha para a narrativa bíblica, desde quando Adão pecou, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e Deus os procura ali no jardim do Éden, eles se escondem de Deus, e Deus, a partir daí, ele começa um processo de procurá-los. E a gente vai ver a história bíblica, desde o Antigo Testamento até com a vinda do Senhor Jesus, Deus vindo ao encontro do ser humano. E aí a gente vê Deus enviando seus profetas, né, para poder falar ao seu povo, levando o seu povo ao arrependimento, a voltar-se para ele, e culminando com o envio do seu Filho Jesus, para que através de Cristo as pessoas se voltassem para Deus, e Cristo então ele traz a mensagem, né, convertei-vos, né, arrependei-vos de seus pecados, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então, eu vejo sim na Bíblia Deus sempre vindo ao nosso encontro, sempre Deus querendo que o ser humano ele mude a mente, ele saia do sentido oposto ao de Deus, que ele está indo, ele se volte para o caminho certo. Então, se voltar para o caminho certo, na visão bíblica, na visão cristã, é o que chama-se de conversão, dentro aí dos textos sagrados. Bom, a conversão está associada à entrada em uma nova religião. Cada religião vai ter o seu ritual de participação, de fazer parte daquela religião, algumas pelo batismo, outras através de uma confissão. Cada religião tem a sua maneira de aceitar aquele novo adepto àquela religião. E todas elas vão seguir um certo ritual, onde vai estar claro a aceitação daquela pessoa para as crenças que aquela religião está oferecendo a ela.
Então, a conversão, ela pode ser definida como afiliação a um grupo religioso e identificação como um membro desse grupo. Então, eu preciso me identificar agora como um membro de uma igreja, igreja metodista, membro de uma igreja batista, membro de uma igreja A, igreja B, ou da religião X, da religião Y, mas esta pessoa, ela, para se afiliar a esse grupo religioso, ela tem que seguir aquele ritual, né, de admissão, de aceitação, deixando claro que ela realmente está aberta àqueles novos hábitos. E aí nós entendemos que a conversão, por isso ela vai envolver o que a gente chama de mudanças, tá? De identidade, ok? Então, entendemos por conversão o sentido de mudança, transformação, né? Já falamos isso. E a conversão envolve mudança da mente, do coração e da vontade. Então, é uma completa rendição daquela pessoa, seja para as práticas, os costumes, as crenças que aquela religião está oferecendo a esta pessoa, ofertando àquela pessoa, e também, numa linguagem mais bíblica, cristã, é uma mudança de mente, coração e vontade, a uma completa rendição do ser humano a Deus. Então, uma mudança no pensamento, na fala e comportamento, e também incluindo mudança dos hábitos. Então, há um processo de uma transformação. Então, a palavra conversão ela é muito forte. Não é uma palavra apenas simples, porque você fazer o caminho oposto implica renunciar a muitas coisas que você estava até então acostumado a praticar, a fazer, um caminho que talvez a pessoa estivesse já elaborando algumas outras situações na vida, planejando tantas outras, e de repente ele faz essa conversão, ele muda, né, a sua mente, o seu olhar sobre a vida, as pessoas, o sentido da vida, a sua própria existência. Então, a conversão ela tem um impacto muito importante no psicológico, no social, na relação dessas pessoas, ok? Então, as pessoas convertem uma religião por várias razões. A conversão, ela tem os seus motivos. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse psicólogo, que é George Albert Coe, psicólogo, estabeleceu a Associação de Educação Religiosa durante uma longa carreira como professor e escritor. Ele ele abraçou e elaborou os objetivos e a visão da associação de tal forma que ganhou reconhecimento como o pai do movimento de educação religiosa. Então, se Wundt foi o pai da psicologia, então, como ciência, esse psicólogo, George Albert, foi o pai do movimento da educação religiosa. O que nos interessa aí para nós? Bom, vimos então que a religião, a conversão a uma religião, ela tem as suas razões, ela tem os seus motivos e varia de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa se converte a uma religião por um motivo, outra por outro motivo, tá? Por conta de mudança de crenças, por discordar de algumas crenças na qual ela praticava naquela religião, por uma necessidade de algo mais que possa atender melhor a sua espiritualidade e etc. Mas este autor, George Albert, ele vai dizer o seguinte: primeiro significado da palavra conversão, ele coloca como sendo um ato voluntário de mudança de atitude para com Deus, no sentido neotestamentário do termo. Então, para ele, a conversão tem um sentido de ser um ato voluntário. Não pode ser uma conversão forçosa. Tem que ser uma atitude voluntária da pessoa. E o segundo ponto, ele coloca como renúncia de uma religião
e aderência doutrinária ou institucional a outra. Então, quando você sai de uma religião, você deve saber muito bem que você acaba renunciando os votos daquela religião, as doutrinas, e você vai aderir à doutrina daquela nova religião, tá? E vai se integrar àquele sistema institucional daquela igreja, daquela religião, perdão. Como ela se organiza, quais são as suas regras, quais são os seus costumes, a sua maneira de lidar com as próprias questões sociais, né? Como essa igreja se posiciona no contexto da sociedade. Isso tudo é importante. Eu costumo dizer que é muito importante a pessoa, antes dela aderir a uma religião ou viver o processo de conversão, ela primeiro conhecer, ela tentar entender que religião é essa a qual ela está pretendendo aderir, uma vez que entendo que fé é algo muito sério. E a fé, ela tem realmente uma repercussão muito importante no nosso psicológico. A fé, ela pode tanto ajudar a pessoa a ter um estado de bem-estar emocional, mas uma fé que tem como uma referência negativa, algo negativo, essa experiência negativa, essa referência negativa à fé da pessoa, pode realmente bloquear essa pessoa em relação à sua própria experiência religiosa, espiritualidade, ou seja, ela se frustra e ela começa a viver um estado de negação da fé, por conta desse exemplo ou decepção negativa em relação à religião. A experiência pessoal de salvação, conforme o plano de salvação, com ênfase sobre arrependimento, fé, perdão, regeneração e certeza. Então, você está vendo que esse psicólogo ele vai falar num aspecto bem bíblico mesmo. E aqui a gente tem no item 3 aquilo que biblicamente a Bíblia vai dizer, que o plano de salvação tem a ver com o arrependimento e a fé, a consciência do perdão dos pecados, né? E a gente tem aqui um outro tema muito interessante, que para a psicologia também interessa, né? Que é a questão da culpa, né? Algumas pessoas, elas vivem com um sentimento de culpa muito grande. E como é que o fenômeno religioso, ele vai lidar com essa culpa que a pessoa traz com ela? E muitas pessoas, elas conseguem se liberar desse sentimento de culpa justamente através da sua fé, através da sua experiência religiosa. Porque ela tem uma certeza, a convicção, de que em Deus ela foi perdoada do seu pecado. De que mesmo que as pessoas não tenham aceitado ela, mas Deus a aceitou, né? Isso é importante, porque isso vai trazer de volta a autoestima, a paz interior que ela precisa na sua vida. O ato consciente e voluntário pelo qual o homem se torna religioso, em oposição à mera conformação com a família ou grupo social do indivíduo. Então, a gente tem aqui uma palavra muito legal, que é ato consciente. Eu sei que eu estou fazendo. Por isso, a conversão, para ela não se tornar algo puramente emocional, ela precisa ser também um ato consciente. É você saber o que você está fazendo, tá? E aí, novamente, a palavra voluntário, ok? Não pode haver imposição religiosa, imposição à fé da pessoa, tá? Isso acaba gerando trauma. A gente sabe que tudo que é imposto acaba criando um efeito negativo da pessoa em relação àquele objeto. Qualidade cristã de vida contrastada com uma qualidade não cristã. Uma palavra para isso, a gente pode usar o confronto, que no processo da conversão, a pessoa ela está sendo confrontada com uma vida sem os princípios cristãos e uma nova vida que está sendo ofertada a ela de acordo com os princípios cristãos, o amor, o perdão, a justiça, a compaixão, virtudes que talvez ela não dava tanta importância e passa a dar importância agora.
o próprio tratamento com a família, a maneira como enxerga o ser humano, a maneira como olha para a sua própria vida também. Então, a qualidade cristã de vida da pessoa, contrastada com uma qualidade não cristã, ela vai ter um efeito positivo na saúde emocional da pessoa. Já falamos aqui numa aula o quanto a religiosidade, a religião, ela traz contribuições positivas para a saúde emocional da pessoa. A fé é tão importante para a pessoa que ela até ajuda a aliviar situações de estresse e também fortalece a imunidade da pessoa, tá? Porque ali há um processo muito importante acontecendo dentro dela, que ela está se fortalecendo na sua autoconfiança, está se fortalecendo na sua senso de satisfação pela vida, ela passa a estar mais contente consigo, contente com a vida, e aí automaticamente ela vai desenvolver um estado de felicidade, mesmo em momentos aparentemente difíceis para ela. Então, essa qualidade cristã de vida vai repercutir na própria qualidade de saúde emocional da pessoa. Mudança brusca na vida de um homem de um baixo para um alto nível de existência. Claro, aqui a gente tem, por exemplo, na questão dos próprios hábitos, né? A pessoa, quando ela passa a praticar uma religião séria, responsável, com princípios e valores, né, éticos, com respeito à vida, e quando a pessoa leva a sério as propostas daquela religião, as suas crenças, doutrinas, etc., a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa que antes ela era entregue aos vícios, por exemplo, né? Uma pessoa que era entregue aos vícios e tinha muito gasto por conta de um vício. E quando ela entra no processo de conversão a uma nova religião, ela aprende a controlar esses vícios e aqueles vícios que a fazia estar numa condição moral caída, porque está, por exemplo, embriagada, ela tem prejuízos em relação à sua finança, o gasto com a dependência daquela bebida é muito alto, a vergonha que ela acaba se expondo por alguns comportamentos que ela tem ao ingerir algumas bebidas alcoólicas, e outros prejuízos que ela vai tendo nas relações com aqueles que são próximos a ela. Então, quando a pessoa ela busca essa conversão, ela vive essa conversão, o que vai acontecer? Então, há uma brusca mudança. E aí, algumas pessoas até usam o termo, uma mudança radical, né? E, de fato, porque está havendo uma nova consciência. Por isso, aqui em cima, no item 4, é um ato consciente. Então, a religião está influenciando ela algumas atitudes, alguns hábitos novos que até então ela não tinha e que, ao adotar esses hábitos, ao ter consciência de que ela precisa cuidar de si mesma, amar a si mesma. Por exemplo, o próprio Cristo disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ela começa a dar valor na vida. Então, ao dar valor à sua própria vida, ela começa a valorizar as coisas no seu entorno. Então, por isso, de um baixo para um alto nível de existência. Talvez você possa até dizer outros exemplos de como esse processo de conversão eleva o ser humano, tá? Poderíamos parar aqui e citar vários exemplos, mas apenas para o nosso entendimento, a gente fica com esses. Ainda sobre a conversão religiosa, George Albert, ele diz o seguinte, ele advoga que a conversão é contínua com a evolução religiosa. Então, para ele, é um processo de conversão em curso na nossa vida, tá? Falamos disso também na aula passada, que a conversão ela é vista como um processo. Dizer que um homem se converteu significa que as ideias religiosas, antes periféricas em sua consciência, ocupam agora lugar central e que alvos religiosos
formam o centro habitual de suas energias. Então, a gente vai ter o seguinte, que a pessoa se converteu, mas não se esgotou ali todo esse processo. Então, há uma conversão em curso no decorrer do desenvolvimento da vida dessa pessoa no seu cenário religioso. Então, há uma evolução religiosa, ok? Então, a conversão religiosa, ela compreende não só o momento dramático de mudança, mas também o processo do desenvolvimento religioso associado ao amadurecimento espiritual do indivíduo. Segundo Clarke, a conversão é um processo de evolução religiosa. Então, guarde isso daí. No entanto, há diferença entre conversão gradual e o processo que é simplesmente o desenrolar de poderes e capacidades numa direção já evidente. Ok? Então, a gente entende a religião como um processo de evolução na vida da pessoa, ou seja, você passou a fazer parte de uma religião, então não se estaciona. A gente pode dizer assim, algumas religiões, existem alguns níveis a serem alcançados, dentro das doutrinas daquilo que cada religião crê. Por exemplo, tomando como referência, né, a própria história do metodismo, que aqui é um seminário metodista, a gente tem ali nas próprias doutrinas do metodismo, naquilo que nós cremos como metodista. Você tem lá o efeito da graça preveniente, que é Deus se antecipando a vir ao nosso encontro, a graça preveniente. Aí você vive depois o processo da graça justificadora, que a graça justificadora está no contexto desse processo da conversão, do nascer de novo, né, conforme João capítulo 3 nos fala, do novo nascimento, do batismo, e posterior a esse processo de batismo, ao ser batizada, ela inicia um novo nível, que é a graça santificadora. Ela começa a entrar num processo de santificar-se, né? E ela começa a caminhar a partir dos princípios bíblicos, das orientações que são ofertadas na escola dominical, através das pregações que são realizadas nos púlpitos, através dos estudos, do discipulado. Então, a pessoa ela vai, aos poucos, vivenciando que esse nível de santidade, de santificação, que a graça santificadora lhe oferece. Aí vão ter outras doutrinas metodistas, como o testemunho interior do Espírito Santo, que vai testificar no coração da pessoa que ela é uma filha de Deus. E isso vai gerando a convicção e vai fortalecendo a crença daquela pessoa naquilo que ela passa a crer, ela passa a ter convicção. Então, as doutrinas, elas vão ajudar a pessoa a manter-se na sua crença e vão fortalecer a convicção daquilo que ela crê e que foi motivo da sua conversão religiosa. Mais ou menos isso, ok? E aí é interessante que o alvo, dentro dessa doutrina metodista, segundo John Wesley, é o que? A perfeição cristã, que é a perfeição e amor, e tendo como alvo, como objetivo. E aí você pode pegar isso e usar como exemplo do quê? De que a conversão é um processo de evolução religiosa. Por isso, estou tomando como exemplo as nossas crenças dentro do contexto metodista. E aí a gente tem o quê? Já que, por exemplo, John Wesley fala da parte da perfeição cristã, a gente vai ter isso como um alvo a ser alcançado, a ser seguido pela pessoa que participa dessa religião. E eu costumo dizer o seguinte, para você entender melhor, de maneira muito resumida, a perfeição cristã, perfeição em amor, eu diria que hoje você tentar ser melhor do que ontem, e amanhã tentar ser melhor do que hoje. Então, você vive o quê? Uma conversão, né? Ontem eu fiz algo errado, mas eu quero
converter, mudar a maneira de pensar hoje para não cometer os mesmos erros. Amanhã eu quero pensar diferente a partir daquilo que recebi hoje de informações sobre crença, doutrina, palavra, experiência pessoal, intimidade com Deus. Então, esse comportamento religioso, que faz parte aí de toda pessoa que frequenta uma religião, ele é muito dinâmico, tá? Mas é muito importante a gente entender como sendo necessário para que a pessoa consiga alcançar o objetivo principal da sua fé, ok? Bom, seguindo um pouquinho mais, a gente tem Stanley Jones, né, um excelente aí escritor, que fala sobre a conversão. Ele fala o seguinte: a conversão faz parte da vida humana. Olha que coisa interessante que ele coloca. A conversão faz parte da vida humana como um todo. Isso aí é legal você também anotar, você sublinhar, tá? É interessante você anotar essa fala de Stanley Jones. Agora, ele diz também, para ele, todas as coisas estão sob um processo de conversão. Desde a fotossíntese até a luz solar, que é absorvida pela terra e pela água. Onde há vida, há conversão. Onde não há vida, não há conversão. Aí Stanley Jones vai falar sobre isso. O que ele está querendo dizer para a gente? Que a vida é um processo de constante conversão, né? A gente vive num mundo que está em constante conversão. As coisas sempre estão sujeitas a mudarem, né? Um mundo que está em constante mudança, então, conversão como transformação, faz parte da vida humana. Então, a conversão é um elemento que está embutido no ser humano, que, de certa forma ou outra, ele vai viver em algum momento uma conversão na sua vida. Ele vai sempre estar vivendo conversão na sua vida. Ele vai sempre estar fazendo conversão na sua vida, tá? Ele vai estar sujeito também a algumas conversões. Talvez seja isso que Stanley Jones esteja colocando para nós. Mas é importante que, trazendo para o aspecto religioso, a palavra conversão, que nós já falamos aqui, ó, que vem do latim, conversio, traduzido o grego metanoia, que significa literalmente ir sentido oposto ou mudar a mente. Então, a gente sabe que, na medida que há o desenvolvimento do ser humano, a psicologia do desenvolvimento vai explicar isso, a gente tem aí um processo de mudança que vai ocorrendo no ser humano. Freud também vai explicar isso também nas suas fases do desenvolvimento humano, né, da criança, fase oral, né, a fase que as crianças elas vivenciam, que futuramente repercute na sua personalidade, e a gente vai ter o que nós chamamos de uma mudança que vai ocorrendo aos poucos na mente da pessoa. Piaget também fala sobre isso, dos estágios cognitivos também, do ser humano. A gente vai ter vários autores na área de psicologia que vão mostrar para a gente que o ser humano ele está aí vivendo um constante processo de mudança. A gente envelhece, muda um pouco a nossa mente. A mente muda, tá? A mente de um jovem é diferente da mente de um adolescente, que é diferente da mente de uma criança, que é diferente de uma pessoa que tem uma idade mais adulta. Então, a conversão, a palavra conversão, ela sempre vai estar fazendo parte da nossa vida, ela sempre vai nos acompanhar o tempo todo. Então, mudança de mente, mudança de pensamento. Psicologicamente, a gente tem aí a psicologia na área cognitiva, terapia cognitiva comportamental, mais específica, a terapia cognitiva, que vai trabalhar aspectos ligados à parte cognitiva
que são os pensamentos que afetam diretamente no comportamento das pessoas. Então, e aí ela precisa mudar um pouco a sua mentalidade, a maneira de pensar sobre algumas questões da vida, para que ela consiga ter uma vida melhor, com menos de estresse, que possa cultivar bons relacionamentos entre as pessoas. Então, Stanley Jones, ele dá essa contribuição muito legal sobre o sentido da palavra conversão. Caminhando agora, a gente vai para o processo da conversão religiosa. E no processo da conversão religiosa, a gente tem alguns períodos. O período da inquietação. O indivíduo reconhece que algo lhe está faltando e ele mesmo toma a iniciativa em procurar a solução para o seu problema, sendo uma causa a convicção de pecado. Tá? Aí você vai lá naquela graça preveniente, né, que Deus se antecipa a vir ao nosso encontro. Se você for levar para o lado da crença, como crença, que também é um assunto nosso aqui que está sendo abordado nessa aula, é a crença de que eu sou um pecador e que eu preciso do perdão de Deus. E isso gera o quê? Uma inquietação. A crença de que Cristo levou sobre si os meus pecados e que eu preciso reconhecer o seu sacrifício como o sacrifício feito por mim, que ele morreu em meu lugar. Então, essa crença de que eu confessando, falando a Deus o meu erro, o meu pecado, e me comprometendo a não mais praticar. Então, isso é efeito também dessa graça preveniente, preventiva, que é quando somos tomados por esse amor, né, que emana da cruz, que gera tal inquietação em nosso coração. Então, a crise propriamente dita, o período crítico. Essa experiência é acompanhada de reações físicas. Algo extraordinário acontece, uma grande iluminação, um sentimento de que os problemas da vida foram todos resolvidos. A gente pode colocar aqui a experiência acompanhada de reações físicas, né? E aí a gente tem algumas mudanças muito mais drástica na vida da pessoa, tá? Então, a gente pode levar para esse lado, ok? Estado de paz e harmonia interior. Esse período segue a solução da crise. O indivíduo começa, então, a experimentar alívio, paz, harmonia interior, né? As dúvidas cessam momentaneamente, pode ser que lá na frente ele tenha dúvida de novo, por isso momentaneamente. O homem nota que tem fé, sente que Deus está unido, sente que está unido a Deus, seus pecados foram perdoados, seus problemas foram resolvidos e que está salvo. Então, esse é aquilo que talvez a gente poderia usar aqui, dentro dessa crença metodista, o testemunho interior do Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, dentro da questão teológica da crença dos metodistas no contexto aí da sua fé em Deus, ok? Então, o testemunho interior do Espírito Santo vai trazer essa harmonia interior. E uma base bíblica, talvez, para você que gosta de textos bíblicos, seria lá Romanos capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, tem a paz com Cristo. E uma outra passagem bíblica, que não me recordo agora, mas diz tenha paz com Deus, tenha paz consigo mesmo. Então, a Bíblia, ela vai levar essa pessoa que viveu o processo de conversão, no sentido de voltar-se para Deus, a experimentar alívio, experimentar paz. Então, por isso interessa para a psicologia, porque o impacto que a religião tem na emoção das pessoas, né? Ela, a partir do momento que ela passou a ter uma experiência de fé, ela que era uma pessoa muito ansiosa, ela que era uma pessoa muito inquieta, ela que era uma pessoa muito dada a conflitos, ela passou a ser dominada por uma paz. Então, ela passa a ter um pouco mais de paz. Por quê? Porque ela vai refletir um pouco mais antes de ter algumas ações, reações, de alguns comportamentos, de enfrentar algumas questões ligadas
perdão, algumas questões ligadas aí a problemas da vida, né, que a gente sempre fala. Bom, caminhando por último, o período da expressão concreta através do comportamento do indivíduo. E aqui a gente vai ver no próprio testemunho exterior. É o momento em que as pessoas de fora vão observar o comportamento daquele indivíduo e vão confirmar, atestar de que realmente ele é uma pessoa que se converteu por causa das suas atitudes, da sua fala, da maneira como ele procede agora junto à sua família, não se envolve mais com coisas que são negativas, então, mais nesse sentido, ok? Bom, nós temos agora 6 condições psicológicas favoráveis à conversão. O que nós vamos ter aqui? Primeiro, a presença de tendências religiosas, aqui ele chama de religiosidade, derivada de fatores hereditários da família ou das impressões que se formaram no indivíduo durante a infância. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, a gente tem a influência da família nessa decisão da conversão religiosa. A gente tem, isso é muito forte, tem famílias que têm uma forte tradição, né, dentro de uma religião, e que a religião dos pais, os filhos seguem fielmente aquela religião por uma questão hereditária, por uma questão de família, ok? Uma tendência habitual do intelecto para convicções absolutas, quer afirmativas, quer negativas, com respeito à filosofia, teologia política. Aqui a gente vai ter em relação à parte intelectual, que é o que a pessoa pensa. Ela vai para uma religião, porque aquela religião ela oferece a ela um olhar mais crítico, mais equilibrado das coisas, ela vai te possibilitar uma reflexão melhor do contexto social no qual nós vivemos, do enfrentamento das questões do dia a dia, do cotidiano. São crenças e doutrinas que são saudáveis no julgamento da pessoa, né? E que não vai, de forma alguma, deixá-la alienada, né, de algumas questões que são importantes para ela, e, por exemplo, até alguns princípios que ela traz consigo, relacionado à família, por exemplo, que para ela são inegociáveis. Então, aqui a gente tem uma conversão que surge a partir de uma reflexão da razão da pessoa, né? Então, ela tem a sua maneira de pensar e ela encontrou naquela igreja, naquela religião, um alinhamento entre aquilo que ela pensa, aquilo que ela entende como sendo correto, certo, justo, verdadeiro, moralmente falando, correto. Isso ela encontrou na religião, isso vai o quê? Reforçar suas convicções. Então, aquela religião, ela vai ajudar a reforçar a maneira que a pessoa tem de pensar sobre algumas questões que ela já traz construída dentro dela. O item 3, a tendência do indivíduo de fixar voluntariamente sua atenção acima e além das realidades dos sentidos, né? Então, a gente coloca aqui a tendência do indivíduo de fixar voluntariamente sua atenção acima e além das realidades dos sentidos. Aqui vai muito mais relacionado às percepções que a pessoa tem, né, que ela está tendo daquela experiência ali com o sagrado. Então, para ela, é muito mais importante aquilo que ela está vendo, tá? Aquilo que ela está sentindo a partir do que ela está vendo. Então, quando a gente fala a tendência do indivíduo fixar voluntariamente, esse fixar é justamente fixar algumas ideias, algumas crenças que chamam a sua atenção. Então, por isso algumas pessoas vão para a religião e falam assim, mas por que fulano está em tal religião? Por quê? Porque ela fixou algo nela, né? Algo que chamou a atenção dela, que vai muito mais além do que ela sente ali. Tá? Então, por isso que a experiência religiosa da conversão,
ela é particular de cada um. Tá? Cada um tem a sua maneira de vivenciar esse processo de conversão. A riqueza de potencial afetivo, como no caso de Paulo ou Agostinho, em que a paixão era igual ao gênio. A gente fala um pouquinho sobre Agostinho. Apóstolo Paulo, né, vocês já devem conhecer, lá em Atos 9, a conversão de apóstolo Paulo, né? Então, apóstolo Paulo era um homem de grande potencial teológico, que era um perseguidor dos cristãos e que não se via até então, quem sabe, como um cristão, mas a conversão do apóstolo Paulo, em Atos 9, é de se debruçar e estudar. Por quê? Porque ali há todo um sentido muito claro da palavra conversão, que é o que é a mudança de destino. Ele ia numa direção que era totalmente contrária àquela estabelecida por ele, e passa a ir numa direção totalmente oposta, onde ele, de perseguidor dos cristãos, apóstolo Paulo passa a viver momentos onde ele é perseguido por causa daquilo que os próprios cristãos acreditavam, que é a fé em Cristo Jesus, que é a pregação do evangelho, e apóstolo Paulo, ele passa a ser um pregador do evangelho. Então, algo que ele perseguia, ele passou, então, ele aderiu a isso. Tá? E Paulo tinha vários potenciais ali dentro dele, e quando ele começa a escrever as suas epístolas, você vê o potencial afetivo que ele tem, a maneira como ele expressa essa afeição por Cristo, né? Essa afeição pela vida, né? pelo próximo. Então, alguém que perseguia, mas alguém que agora demonstra uma verdadeira compaixão pelo próximo. Bom, a existência de transferências temporárias lentas ou violentas de forças afetivas a grupos de representações ou ideias particulares, cujo conteúdo relembra os sistemas psicoético-religiosos. Deixa eu só voltar aqui em Agostinho, falar um pouquinho de Agostinho de Hipona. É interessante a conversão de Agostinho, e que é um ponto também alto na história das grandes conversões cristãs, não tão impactante quanto a de Paulo, mas também muito importante, historicamente falando, no processo de conversão religiosa, porque o bispo de Hipona, Agostinho, só veio encontrar direção e certeza na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e isso fez com que ele pudesse se converter ao cristianismo. Tá? Outros lugares ele não encontrou aquilo que talvez ele buscasse. Agostinho não desprezou a filosofia após sua conversão. No entanto, ele colocou a filosofia no lugar de submissão à Escritura, à Bíblia. Então, Agostinho ele passa a entender que toda verdade provém de Deus. Então, o poder da Escritura para Agostinho era tão forte que a Bíblia era nada menos do que a base de uma cultura cristã. Então, Agostinho, ele entendia que estudar a Bíblia era tarefa árdua. Então, para Agostinho, as Escrituras contêm a síntese do saber cristão, uma maneira dele enxergar a Escritura. E é importante conhecer, viu, essa história de Agostinho, porque influenciou de modo decisivo toda a tradição cristã, tanto católica quanto a do protestantismo, ok? Então, tá aí um pouquinho dessa experiência aí que foi para Agostinho. A ocorrência de experiências dolorosas. A gente tem também, no processo de conversão, algumas experiências marcantes positivamente na vida da pessoa, tá? Porque a pessoa ela vem de um processo onde ela teve muitos traumas na vida dela. Pessoas que foram abusadas quando criança, pessoas que sofreram
agressão física ou até mesmo psicológica, pessoas que sofreram acidentes, que foram acometidos por enfermidade, viveram situações dolorosas na sua vida e que, ao encontrar a religião, ela encontrou alívio e força para superar essas situações traumáticas da sua vida. Então, nesse aspecto, a religião, ela tem, assim, não vou usar uma expressão aqui, esse poder, né, de reanimar e ajudar o indivíduo a se reencontrar no contexto atual de sua vida. Então, a ocorrência de experiências dolorosas que a pessoa teve, ela é também um fator favorável para que a pessoa possa viver o processo de conversão. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui agora, o próximo. Fatores da conversão religiosa. Bom, primeiro, conflito. Então, esse conflito pode resultar do desejo de alcançar algo impossível ou da atração de dois tipos de vida incompatíveis entre si. Nessa situação conflitiva, o indivíduo sente que não pode alcançar o ideal religioso que teoricamente aprova, tá? E aí nós temos o segundo ponto, que é contato com uma tradição religiosa. É um outro fator. A influência da família parece ser o fator mais decisivo na história da conversão religiosa de uma pessoa. Então, a família, ela tem assim, ela passa uma referência muito forte do sagrado, do que é sagrado. Por isso, assim, é importante que na relação familiar, se é uma família cristã, se cultue alguns hábitos que possam mostrar para aqueles membros da família quão importante e quanto significado tem estar inserido naquela religião. Então, os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande na educação cristã dos filhos. A gente sabe que alguns pais têm a tendência de deixar essa responsabilidade com a própria igreja em si, ou a religião, que a criança aprenda sozinha. Tipo aqueles pais que enviam o filho para a escola, e aí a escola que ensina, a professora que tem a responsabilidade de ensinar, é mais ou menos isso. Mas em se tratando de religião, existem valores, princípios éticos, morais, que a religião tem a ofertar para aquela criança, o adolescente, jovem que seja. E o cultivo desses elementos é que vai dar uma riqueza maior aqui, a essa religiosidade, a essa espiritualidade, ok? Então, sim, o contato com uma tradição religiosa que vem principalmente por conta dos pais é muito importante. Para se ter uma ideia, talvez algumas pessoas com idade de meia-idade, de 50 anos para lá, as pessoas mais antigas, talvez, elas tenham muito mais apego a essa tradição religiosa do que os mais novos, né? É até uma forma de estudar, pesquisar sobre esse assunto. Falo isso não de pesquisa, de resultado de pesquisa, mas falo isso de observar, de ouvir que algumas pessoas na idade de 50, 60 anos, elas são muito mais assim apegadas a uma tradição religiosa. Então, para ela deixar essa tradição religiosa e se converter a uma outra religião, ela tem que ter muito claro, né, aquilo que ela quer e quais as vantagens, desvantagens de tal conversão. A gente tem a conversão intelectual, um pouco daquilo que já falamos, né? Agostinho é um exemplo de conversão religiosa do tipo predominantemente intelectual. No livro 7º de suas Confissões, ele refere-se a alguns dos problemas intelectuais que enfrentava, ok? A gente falou aqui que Agostinho colocou a filosofia submissa, rendida a Deus. A conversão religiosa é, então, um fenômeno que abrange toda a vida do homem convertido.
em todos os seus aspectos. Bom, em termos dramáticos, quero só citar aqui Agostinho mais uma vez. A gente falou aqui da Agostinho, exemplo de conversão religiosa do tipo predominantemente intelectual. Voltando aqui rapidinho, em termos dramáticos, Agostinho perguntava: quem me fez a mim? Porventura não foi o meu Deus? Não só bom, mas a mesma bondade? Donde, pois, tenho eu querer o mal e não querer o bem? Para ver motivo por que justamente fosse castigado. E se eu sou todo feito por um Deus, que é o suavíssimo, quem foi o que pode plantar em meu coração uma raiz tão amargosa? Se o demônio foi o autor, quem o fez a ele? Felizmente, através da escritura, Agostinho encontrou uma resposta para alguns dos problemas que ele tinha, dos questionamentos, né? Coisa de filósofos, né? Mas ele encontrou nas escrituras respostas que ele precisava, ok? Bom, reforçando aqui então os fatores que influenciam a ocorrência da conversão religiosa, do ponto de vista aí, psicológico, seria os conflitos interiores causados por inquietações éticas e espirituais, o desejo de harmonizá-los, contato com a tradição religiosa, isto é, a influência de um mundo interpessoal significativo do indivíduo, aí entra pai, mãe, vovô, vovó, enfim, tá? São esses fatores importantes e determinantes na conversão religiosa. Não vou usar a palavra determinante, mas são fatores que contribuem no processo da conversão religiosa. Passando agora para nossas crenças e convicções. Bom, nossas crenças e convicções. As crenças, elas vão gerar as experiências religiosas. Então, é muito interessante você anotar isso. Entre elas, a experiência da conversão, ok? Então, o processo de conversão ocorre principalmente nas religiões cristã e também na muçulmana, porque as pessoas dentro das religiões são chamadas a propagar mensagem, de converter umas às outras, né? Converter as outras pessoas. No cristianismo, a gente tem aqui, por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 18 a 20, que na grande comissão, o Senhor Jesus diz, ó, enxergando-se Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Então, esse versículo bíblico, ele é visto como a missão da igreja, né, da igreja protestante, do cristianismo, tá? E uma missão que é o quê? Converter as pessoas, levar as pessoas à conversão. Então, conversão é uma mudança na crença, porém é mais do que isso, é uma mudança de atitude, mas ainda mais, é uma mudança de direção, porém ela é basicamente uma mudança em afeição. Stanley Jones fala isso. Então, a conversão é mudança de atitude, mudança de direção, é mudança em afeição, então, é mudança na crença. Então, há um processo de mudança, não apenas em um aspecto, mas em vários aspectos que envolvem o ser humano. E, nesse processo de conversão, a mudança de religião pode ser motivada por duas considerações. Primeiro, por argumentos contextuais sobre a religião, a pessoa passa a considerar a nova religião como os argumentos dessa nova religião muito mais agradável a ela do que os argumentos ou as doutrinas da religião anterior, tá? Os serviços que aquela nova religião oferece. O que são serviços? Música, a forma de culto, a forma com que as pessoas elas se relacionam, a percepção que as pessoas têm em relação
aquele ambiente cultico, ou as pessoas que fazem parte daquela região, isso torna a pessoa mais, atrai a pessoa a tomar a decisão de migrar, de se converter para aquela nova religião. A gente fala, dentro da psicologia organizacional, e tem uma palavra que eu gosto muito, que é a cultura organizacional. E na cultura organizacional, a gente tem o quê? A gente tem que a cultura é aquilo que quando a pessoa chega na empresa, ela vai ver, ela vai avaliar. São os artefatos, né? A gente chega numa loja, a primeira coisa que você vê é uma boa recepção dos funcionários. A cultura daquela empresa, você vai ler o seguinte, ó, aqui nessa empresa, as pessoas, os funcionários recebem bem os seus clientes. Um outro exemplo, uniforme, mostra uma organização, as pessoas uniformizadas, identificação do crachá, o nome da pessoa, ambiente limpo, produtos sempre assim diversificados, tudo isso faz parte da cultura daquela empresa. Então, quando você vai numa religião, a religião, ela mostra um pouco o que está por trás daquela cultura, daquelas pessoas. Quer ver um exemplo? Se você vai numa religião onde todas as pessoas daquela igreja, membro, chegam atrasado, qual é a cultura que a pessoa ela vai ter? Que aquelas pessoas daquela religião, elas não se importam em chegar atrasado, eles não são pontuais com o culto. Então, aquilo já vai causar uma impressão naquela pessoa. Um outro exemplo, as famílias, elas vão juntas, unidas para a igreja. Então, você vê lá pai, mãe, filhos, juntos no banco. Qual é a cultura? Que ali as famílias, elas congregam juntas na igreja. Um outro exemplo que a gente pode ter, acolhimento, a maneira como a igreja acolhe a pessoa, né? Faz ela sentir-se bem amada, interage aquela pessoa com os outros membros. Então, tudo isso são formas, acaba influenciando um pouco também nesse processo dessa conversão. Então, a fé é um elemento importante para a crença, já que estamos falando de crença, mudando aqui, né, o assunto, né? A fé é essencialmente no processo de desenvolvimento humano, de construir, perdão, a fé, ela afeta no processo de desenvolvimento humano, corrija, por favor, de construir significado, que é uma parte integrante do desenvolvimento do ego ou da personalidade. Tá? Então, a fé ela tem um aspecto muito importante no desenvolvimento da pessoa. Tá? A base para a fé de uma pessoa, geralmente entendida como vindo da autoridade da revelação. A revelação é direta, por meio de algum tipo de, vou usar uma expressão, infusão, direta ou indireta, que é a experiência com o sagrado, com o divino, com o transcendente, como você queira chamar. Ou pode vir também indiretamente pelo testemunho de uma pessoa. Então, a fé, ela pode vir a partir de uma experiência, de um testemunho de uma pessoa. Biblicamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que nós, cristãos, assim, a gente entende, a gente crê. Mas a fé, ela pode ser construída também dentro desse contexto, tá? Da pregação, né? Da adoração, do estudo da palavra, da experiência de oração. Então, as crenças religiosas, que são objeto da fé, podem, portanto, ser divididas naquelas que são demonstráveis, né? Ou seja, aquelas que mostram para as pessoas o tipo de fé que ela está tendo, né? Mas também ela pode ser uma fé muito mais reservada. Uma palavra muito interessante que eu gosto no contexto do cristianismo, quando fala da fé, e isso é um pouco metodista também, uma fé pessoal e uma fé comunitária, né? A gente tem aí o estudo de uma santidade pessoal e comunitária. Então, a fé ela tem a sua dimensão pessoal e a sua dimensão comunitária. Então, esses dois aspectos de relação da fé
pessoal, você e o sagrado e Deus, e você e com o grupo qual você faz parte, isso contribui no fortalecimento da crença desse indivíduo, ok? A crença que o indivíduo acredita sobre Deus, a espiritualidade e questões relacionadas. Então, a fé, perdão, a crença é o que o indivíduo acredita sobre Deus, a espiritualidade e questões relacionadas. Então, corrija aqui também. A crença é o que o indivíduo acredita sobre Deus, a espiritualidade e as questões relacionadas, ok? Então, faça a correção aí e, por favor, coloque aí para a gente aí na sua anotação. Seguindo, eu esqueci de falar da convicção. Acho que faltou um pouquinho sobre convicção, né? Vamos voltar aqui. A convicção é o seguinte: sobre a convicção, podemos dizer que a convicção leva à conversão. A convicção leva à conversão. E é necessário para a pessoa permanecer fiel a Deus por toda a sua vida. A crença é importante? Mas a convicção faz ela ficar fiel. Então, se as convicções não forem nítidas, ela vai comprometer a crença. Guarde isso. Se as convicções não forem nítidas, elas vão comprometer a crença da pessoa. Então, a convicção é uma crença fixa ou firme que repousa sobre uma autoridade totalmente digna de confiança. O que Hebreus 11:1 fala? Que a fé é a convicção, correto? Então, a convicção, ela é uma crença fixa e firme. Em quem? Em Deus, que é digno da nossa confiança. Então, se não houver essa convicção, compromete todo aquele construto de crença. Então, por que você acredita? Porque eu tenho uma convicção de que Deus é verdadeiro, de que Deus ele pode atender a minha oração, de que na igreja eu vou ter um espaço onde poderei exercitar a minha fé, cultuar a Deus. Então, a convicção, ela é muito importante. São nossas convicções que nos levantam pela manhã. Sim, que nos levantam pela manhã, tá? Nos estimula ao longo do dia, nos dá esperança para o amanhã, quando deitamos, né, à noite para dormir. Então, a convicção é muito importante. A convicção, ela é a crença como pressuposto para a ação. Então, o que dá ação, movimenta a crença, é a convicção que você tem. Tá? Ao julgar ou formar uma convicção, a pessoa se compromete com a verdade de uma crença e aceita a responsabilidade por suas consequências intelectuais e morais. Então, a convicção, ela vai dar a essa pessoa esse senso de responsabilidade. Ok? Bom, então, pessoal, a gente termina por aqui, tá? Uma conclusão seria a seguinte: a psicologia contribui com a religião para levantar discussões sobre o desenvolvimento da religião e as suas relações com a personalidade, a cognição e as interações psicossociais. Isso pode ser muito bem explicado no pensamento de Fowler, que diz que a fé faz parte da consciência humana. Para esse autor, a fé e a personalidade desenvolvem-se juntas, embora não seja a mesma coisa, mas estão entrelaçadas. Portanto, o que a gente tem aqui? A gente viu que como a psicologia ela pode, sim, se aproximar do estudo do comportamento religioso, da religião e suas relações com o ser humano. Porém, a psicologia ela não vai ultrapassar o limite da ciência, ela vai olhar para a psicologia, para a religião, mas com olhar científico daquilo que está sendo produzido no comportamento, nas relações, nos afetos, nas cognições da pessoa. Ela não vai entrar no aspecto místico, não vai entrar nas manifestações, no sentido do sagrado, né, como um todo, nas doutrinas das religiões, ela não vai, ela vai respeitar as doutrinas ou dogmas,
aquilo que cada religião possui como maneira de se estruturar, ou cada religião tem a sua verdade. Ela não vai questionar a verdade daquela religião, ela vai se debruçar em ver qual o comportamento, como essa religião afeta, né, na vida do indivíduo, na sua pessoa, na sua personalidade, na sua relação social, etc. Tudo bem? Bom, espero ter contribuído com você na sua formação e na sua informação. Lembrando que na vida a gente está sempre se formando e informando a cada dia e que essas informações possam ter contribuído um pouco com a sua formação. Um grande abraço para você, sucesso nos seus estudos, sucesso na sua vida e aonde você estiver, esteja bem. Está com Deus, você vai estar bem. Estando com Deus, você vai ficar bem. Um grande abraço, Deus te abençoe.